O acordo de Frankfurt finalmente estava fechado. 6 dias extenuantes de negociações implacáveis, e eu havia conquistado a expansão europeia que meu chefe perseguia há 2 anos. Cada músculo do meu corpo doía após 9 horas de voo, mas a sensação de vitória pulsava forte enquanto guiava o carro alugado em direção à casa dos meus pais, no subúrbio tranquilo. Minha mala esperava no porta-malas. Prometi à minha mãe que passaria por lá antes de seguir para meu apartamento. Ela certamente insistiria em saber todos os detalhes da viagem, claro, em me entupir de comida caseira. O sol poente tingia o bairro familiar com tons dourados quando virei na rua Maple. Estacionei na entrada, notando que meu pai finalmente havia parado os arbustos que cresciam descontrolados ao lado da garagem. Pequenas vitórias. Meus sapatos de salto apertavam os pés enquanto saía do carro, ajustando a saia lápis cinza escuro. A blusa de seda estava amassada pela viagem, mas ainda assim eu transmitia a imagem da analista financeira sênior que acabará de fechar o negócio da carreira. Sorri ao procurar o controle da garagem na bolsa. Meu Challenger estava guardado aqui enquanto eu viajava, muito mais seguro do que deixar na rua, perto do meu prédio. O clique familiar ao pressionar o botão. O ruído mecânico da porta se abrindo. E então, apenas o vazio onde meu carro deveria estar. Não era possível. As palavras escaparam dos meus lábios enquanto o estômago despencava. A garagem se estendia diante de mim, vazia, exceto pela cortadeira de grama do meu pai e os utensílios de jardinagem da minha mãe. Os dedos ficaram dormentes. O controle caiu no chão de concreto quando larguei a mala e corri em direção à casa. Isso não podia estar acontecendo. Não o meu carro. Não o meu Challenger. E rompi pela porta lateral direto para a cozinha. Eles estavam lá, esperando, minha mãe, meu pai e minha irmã Kendra, sentados em volta da mesa de carvalho como se estivessem preparando uma emboscada. O silêncio foi o primeiro a me atingir, seguido pela culpa que irradiava de cada um. Meu pai não tinha coragem de encarar-me. Fixava as mãos calejadas espalmadas sobre a mesa. Avery querida. A voz da minha mãe carregava aquele tom doce e falso que ela usava para amenizar mais notícias. Não exagera. Onde está o meu carro? As palavras saíram arranhadas, como se tivessem sido puxadas à força. Kendra endireitou os ombros com uma confiança pintada no rosto como se fosse um tutorial de maquiagem. É só temporário, Avenida. Vou devolver tudo. Devolver o quê? Minha voz caiu perigosamente baixa. Onde está o meu Challenger? Minha mãe olhou para o meu pai, que ainda se recusava a levantar os olhos. Tivemos que tomar uma decisão difícil, filha. Kendra precisava de capital inicial para o negócio dela e levamos ao Cornerstone Pond. Ele finalmente falou, a voz áspera. Conseguimos 45 mil por ele. O mundo girou. Vocês fizeram o que com o meu carro? É um empréstimo, não uma venda. Kendra interrompeu, ágil. Assim que minha linha de cosméticos decolar, eu pago tudo de volta com juros. Você vai ter seu carro de volta em um piscar de olhos. Minha mente voou para as noites intermináveis debruçadas sobre planilhas na Bridgewater Capital. 70 horas semanais durante 6 anos seguidos. Recusando férias, um apartamento melhor, tudo enquanto economizava cada centavo. Lembrei das mãos enrugadas do meu avô guiando as minhas sobre o motor de um Challenger quando eu tinha 9 anos. Essas máquinas não são só transporte, Avery. São sonhos que ganham forma. Seus olhos brilhavam com uma certeza absoluta. Um dia você terá o seu. Só precisa ter paciência. No dia em que finalmente trouxe meu Challenger para casa, lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não pela pintura preta brilhante ou pelo ronco do motor, mas pelo que ele representava. A prova de que meus sacrifícios valeram a pena. Minha linha de cosméticos é revolucionária, Kendra continuava, jogando o cabelo para trás com um gesto ensaiado. Desenvolvi uma fórmula que, não me importo se você inventou o elixir da juventude. Minha voz cortou seu discurso. Aquele carro não era seu para tirar. Minha mãe apertou os lábios. Avery, família ajuda família. Você ganha bem no seu trabalho. Kendra merece essa chance. Então vocês usaram minha chave reserva e a documentação do carro? A traição afundava mais fundo a cada segundo. Isso é fraude. Meu pai estremeceu. Somos seus pais, minha mãe retrucou. Sempre apoiamos nossas 2 filhas igualmente. Igualmente. Uma risada amarga escapou. É assim que vocês chamam isso? Meu celular vibrou no bolso. Olhei automaticamente para a notificação, um alerta da seguradora informando sobre um gravame no meu veículo. O gelo substituiu a fúria nas minhas veias. Isso não era só sobre dinheiro. Nem mesmo sobre o meu carro dos sonhos. Era sobre respeito, algo que minha família nunca me deu.
Vocês têm 30 dias, falei, a voz mais firme do que eu me sentia. 30 dias para devolver meu carro, ou registro queixa por fraude e roubo. Queixa? Minha mãe arfou. Contra a própria família. Família não rouba de família. Virei-me para a porta. 30 dias. Seus rostos chocados me acompanharam enquanto saía, batendo a porta com força suficiente para fazer tremer as fotos de família na parede. Fotos que de repente pareciam mentira. Sorrisos falsos escondendo a verdade de que nesta família, meus sonhos sempre foram tratados como moeda de troca. O cheiro de desespero e desinfetante barato impregnava a casa de penhores. Ajeitei o paletó, tentando parecer uma mulher que pertencia àquele lugar, e não alguém cujo mundo desabava. No reflexo de uma vitrine empoeirada, vi as marcas de rímel que não havia limpado direito pela manhã. Senhorita Martin, o penhorista Gordon, segundo a etiqueta no peito, deslizou os papéis sobre o balcão. Sua voz tinha a neutralidade ensaiada de quem testemunha tragédias financeiras todos os dias. Seu veículo foi trazido há 5 dias. Empréstimo de 45 mil mais nossas taxas padrão. Analisei os documentos, o treinamento em finanças agindo no automático. 3 mil em taxas? Isso é quase usura. 5. Seu rosto permaneceu impassível. O mercado de carros clássicos é instável. Assumimos riscos. E se o empréstimo não for pago? Após 35 dias, leiloamos o veículo. Ele bateu em um parágrafo de letras miúdas. Pagamento integral até 3 de outubro. 48 mil no total. Meu estômago revirou ao virar a página. Lá estava, minha assinatura. Só que não era. A falsificação era boa o suficiente para enganar a casa de penhores, mas errava na leve curva para cima que eu sempre fazia no N final. Isso não é minha assinatura. A expressão de Gordon mudou sutilmente. Senhora, se está sugerindo fraude. Não estou sugerindo. Estou afirmando. Tirou minha carteira de motorista e um contrato recente do trabalho. Compare. Ele examinou as assinaturas, o desconforto ficando evidente. Preciso falar com meu gerente sobre isso. Por favor, faça isso. E enquanto isso, puxe as imagens da câmera de segurança do dia dessa transação. Minha voz soava mais calma do que eu me sentia. Eu estava em Frankfurt, na Alemanha. 20 minutos e um gerente depois, a realidade desabou sobre mim como concreto. Meus pais haviam cometido fraude criminal. O tipo que leva pessoas para a cadeia. Podemos registrar um boletim de ocorrência agora mesmo, ofereceu o gerente. A palavra polícia fechou minha garganta. Preciso de tempo para pensar. De volta ao meu apartamento, afundei no sofá, ainda de casaco. Sobre a mesa de centro, um álbum de fotos da família que eu não abria há anos. Puxei-o para o colo, os dedos tremendo levemente enquanto folheava as páginas cobertas de plástico. Você só roubou meu carro. Vocês roubaram minha confiança, minha segurança, anos de sacrifícios que eu fiz sozinha enquanto vocês aplaudiam cada passo dela como se fosse uma conquista coletiva. A faca corta o ar entre nós, mais afiada que o talher na minha mão. Kendra soluça baixinho, mas não levanta os olhos. Não hoje. Mãe abre a boca, fecha. Abre de novo. Avery, amor, não. Não me chame assim. Não depois de assinar meu nome num documento que nem teve coragem de me mostrar. Não depois de me deixar descobrir sozinha, como uma estranha, que minha própria família me traiu. Dad esfrega as têmporas como se a dor de cabeça fosse dele. Nós íamos te contar. Só estávamos esperando o momento certo. O momento certo? Eu ri um sonsico, sem humor. Como o momento certo em que vocês cancelaram minha formatura por causa de uma tempestade que só existia na cabeça de vocês. Ou quando compraram um carro de luxo para ela no mesmo Natal que me deram um suéter de liquidação. Cada palavra é uma pedra que eu atiro na mesa, fazendo os talheres tremerem. Vocês sempre tiveram um momento certo para tudo, menos para me tratar como filha. Kendra finalmente tira os óculos. Seus olhos estão vermelhos, inchados, mas não é isso que me faz pausar. É o silêncio dela. Não há desculpas, não há justificativas. Só uma confissão muda. Eu não sabia que era assim que eles iam conseguir o dinheiro. Algo dentro de mim estala. Você não sabia? Minha voz soa perigosamente calma. Você aceitou um carro de 60 mil dólares, uma conta bancária aberta no seu nome, fornecedores pagos adiantado, e não perguntou de onde vinha? Ela recua na cadeira, como se eu tivesse batido nela. Eu confiei neles. Pois eu também. As palavras saem como um sussurro, mas pesam toneladas. E olha no que deu. Mãe se levanta de repente, derrubando o guardanapo. Basta, Avery. Você está sendo cruel. Família não faz isso. Não respondo. Em vez disso, pego meu casaco e me dirijo à porta. Antes de sair, viro-me uma última vez. Família não rouba.
Não forja assinaturas. Não escolhe um filho para sacrificar pelo outro. Olho para Kendra, seus ombros curvados como se carregasse o peso de tudo. E definitivamente não deixa a filha que sempre se virou sozinha limpar a bagunça sozinha de novo. Fecha a porta com um clique suave. Não há satisfação nisso. Só um vazio que dói mais do que a traição em si. No carro alugado, ligo o motor e fico parada por um longo minuto, observando a casa onde cresci. As cortinas se mexem. Alguém me observa. Não olho para trás. Quando chego em casa, há uma mensagem no meu celular. Não é de Kendra nem dos meus pais. É de Jéssica. Palmer acabou de me ligar. Você precisa ver isso. Anexado, um link para um fórum de investidores. O título faz meu estômago revirar. Fraude em startup de beleza. Fundadora acusada de desvio de verbas e falsificação de documentos. E abaixo em negrito, o nome da empresa de Kendra. Respiro fundo. Fecho os olhos. Depois, abro meu laptop. Se eles querem uma guerra, vou mostrar como se luta. Mas desta vez, não vou salvar ninguém. De um pé para o outro, os dedos apertando a alça de um portfólio gastado, o mesmo que ela usava na faculdade, antes de descobrir que status se compra em boutiques de Milão. Seu olhar encontra o meu, e pela primeira vez em anos, não há desafio ali. Só cansaço. E algo que se parece com vergonha. Você está aqui por causa do currículo? Pergunto, cruzando os braços. Ela sente, a garganta trabalhando antes das palavras saírem. A Jéssica disse que eles estão contratando. Não tenho experiência real, só o estágio na revista, mas sua voz falha, aprendi a fazer café em 3 idiomas. Não riu. Não deveria, mas quase. E a Glow? Cutuco porque ainda dói, porque ainda preciso ouvir. Kendra fecha os olhos. Quando os abre, estão úmidos. Acabou. Os investidores puxaram o tapete. A marca está em liquidação. Um suspiro trêmulo. Eu falhei, Avery. Em tudo. A confissão paira entre nós, pesada como chumbo. Parte de mim quer atirar isso na cara dela. Eu avisei, você mereceu, onde estão seus contatos de Nova York agora? Mas a outra parte, a que cresceu ouvindo que família se ajuda, só consegue ver a irmã mais velha que me ensinou a andar de bicicleta, que segurou meu cabelo quando eu vomitei tequila pela primeira vez, que tinha um coração antes de trocá-lo por cartões de crédito sem limite. O horário é das 9 às 6, digo finalmente, deslizando um cartão de visita pela mesa. Fale com a RH. Diga que eu recomendei. Seus lábios tremem. Não há agradecimento. Não há abraço. Só um aceno curto, como se qualquer gesto maior pudesse quebrá-la ao meio. De volta ao escritório, fecho a porta do meu cubículo e encosto a testa no vidro frio. O reflexo que me encara de volta é de uma mulher que não reconheço mais. Olheiras fundas, maxilar tão tenso que dói, os dedos marcados por caneta e café. Mas nos olhos, ali, há algo novo. Não é perdão. Não é sequer esperança. É uma determinação fria, forjada em noites sem dormir e ligações para advogados que cobram por minuto. Meu telefone vibra. Mensagem do grupo da família. Dad, conseguimos mais 7K. O Harvey conhece o dono da casa de penhores. Ele seguiu o jogo até amanhã à tarde. Mom, Avery, amor, a joalheria aceitou as alianças da vovó. Não foi o valor que esperávamos, mas... Kendra, vendi o relógio. E o vestido da formatura. Está tudo no envelope. Respiro fundo. Cada palavra deles é um corte, mas também uma trégua. Não confio nesses gestos. Não confio neles. Mas confio no número da minha conta que incha devagar, dolorosamente, como um osso se soldando depois de uma fratura. A campainha do meu e-mail pisca. Assunto. Aprovação final, Eloque. Abro com mãos que não tremem. Caro senhor Geraldo Whitmore. Informamos que, após revisão adicional, seu pedido de linha de crédito com garantia de imóvel foi. Os detalhes borram. O que importa são os números no final, $42. Suficiente para resgatar o Challenger. Suficiente para cobrir as taxas. Suficiente para, pela primeira vez em meses, respirar. Mas quando ligo para meu pai, minha voz não transborda alívio. É calma. Precisa. O dinheiro está lá. Transfira amanhã cedo. Uma pausa. E Dad? Quando o carro voltar, as chaves ficam comigo. Silêncio. Então, rouco. Entendido. No dia seguinte, o sol bate no capô preto do Challenger como uma bênção. O motor ronrona ao virar a chave, um som que é música, que é vitória, que é meu. Mas quando saio do estacionamento da casa de penhores, não vou para casa. Vou direto para o escritório de advogados que Kendra usou para registrar a Glow. A recepcionista me reconhece. Seu sorriso é profissional, mas os olhos se arregalam quando deslizo o envelope pela mesa. Para a senhora Langley.
todos os documentos que ela assinou nos últimos 2 anos. Inclino-me para frente. E digam a ela que a próxima vez que mentirem um contrato, vai ser com um advogado meu do outro lado da mesa. O envelope some nas mãos dela. Não esperei resposta. No carro, finalmente deixo a cabeça cair contra o volante. Não choro. Não comemoro. Só fecho os olhos e ouço, mais uma vez, a voz do meu avô. As coisas que valem a pena, Avery Gell, são as que você tem que lutar para manter. E desta vez, eu lutei. Não por eles. Por mim. O prato. A faca bate contra a porcelana com um som seco, ecoando no silêncio que se segue. Não é um perdão fácil esse. Não é um abraço de cinema com lágrimas e promessas de que tudo voltará a ser como antes. Porque não voltará. Mas há algo na forma como meu pai segura aquele papel amassado entre os dedos, como se fosse um tratado de paz, não uma desculpa. Há algo no modo como minha mãe não tenta enxugar as lágrimas, deixando-as cair sobre a toalha de mesa que ela mesma bordou há anos. E há algo em Kendra agora que não estava lá antes, a coluna ereta, os olhos secos, a voz firme ao dizer 3 semanas, não uns dias ou, quando der. Não é sobre o dinheiro, digo, e a verdade disso queima na garganta. Nunca foi. O ar na sala fica mais denso. Meu pai assente, lento, como se soubesse exatamente o que eu ia dizer antes mesmo de eu saber. Era sobre escolhas. Sobre quem merecia ser ouvido. Sobre quem merecia ter suas coisas respeitadas. Kendra baixa a cabeça. Não é vergonha, é concordância. Eu sei, ela murmura. E não tem desculpa para isso. Não tem mesmo. Mas aqui estamos. Digo a eles que vou pensar. Que preciso de tempo. Que confiança não se reconstrói em um jantar, nem em 10, nem em 100. Mas quando me levanto para sair, meu pai se levanta também. Ele hesita, depois estende a mão. Não para um abraço, força não é o forte dele, mas para me entregar algo. É a chave reserva do Challenger. Guardei desde o dia que você comprou, ele diz, voz rouca. Nunca deveria ter tirado isso de você. Olho para o metal frio na minha palma. Não é um pedaço de carro. É um pedaço de mim que eles finalmente estão devolvendo. Obrigada, digo, e é a primeira palavra sincera que trocamos em meses. No carro, antes de ligar o motor, fecho os olhos. Não é perdão. Ainda não. Mas é um começo. E desta vez, quando o V8 rugir sob minhas mãos, não será só o som de uma máquina. Será o som de algo se recompondo, lento, doloroso, mas inevitável. Porque as coisas que valem a pena não são as que ganhamos de volta intactas. São as que lutamos para reconstruir. Não é sobre o prato na minha frente. A confiança não se reconstrói em uma noite de reconciliação forçada ou em lágrimas de arrependimento fácil. Mas o alívio no ar é quase palpável, espesso como o silêncio que preenche a sala. Ninguém sorri. Todos entendem. Isto não é perdão. É apenas a disposição de tentar. 2 dias depois, estou sentada diante de Raquel Roman, a advogada cujo cartão de visitas queimava um buraco no meu bolso há semanas. Você tem um caso sólido para processo criminal, ela diz, ajustando os óculos enquanto folheia os documentos. Fraude de título. Furto de identidade. Seus pais poderiam enfrentar consequências graves. Meus olhos pousam na foto de família em sua mesa. 3 gerações sorrindo em suéteres combinando. Quais são as outras opções? Raquel se recosta na cadeira cruzando os braços. Um acordo formal de restituição juridicamente vinculante, mas sem acusações criminais. No domingo seguinte nos reunimos novamente em torno da mesa de jantar. Tio Harvey está ao meu lado, suas mãos calejadas imóveis sobre o tampo de madeira enquanto observa meus pais e Kendra assinarem os contratos. Pagamentos mensais por 2 anos, explico, a voz mais firme do que meu corpo permite. Com juros. A caneta tremula na mão do meu pai, mas seus olhos não desviam dos meus quando diz, cumpriremos. Cada cláusula. A mudança é tangível. Pela primeira vez, meus limites não são apenas palavras a serem ignoradas. Estão ali em preto sobre branco com o peso da lei. Nunca quis esse tipo de poder sobre vocês, confesso mais tarde, enquanto Harvey me acompanha até o carro. Sua mão pesa no meu ombro. Às vezes, o respeito precisa ser imposto antes que possa ser dado livremente, ele responde, e a verdade disso ecoa como um sino. O encontro da família no mês seguinte se transforma no palco de um acerto de contas público. Tia Patrícia me encurrala junto à salada de batatas, seu copo de vinho inclinado perigosamente. Todo mundo comete erros, querida. Você já fez seu ponto. Hora de seguir em frente. Antes que eu possa responder, tio Harvey aparece ao meu lado, sólido como um carvalho. Eles precisam assumir o que fizeram, Patrícia. Sem desculpas esfarrapadas.
O quintal fica em silêncio quando Kendra avança, os ombros erguidos apesar da voz trêmula. Eu manipulei meus pais, anuncia para a família reunida. Aproveitei o favoritismo deles, mas foram eles quem traíram a Avery. Todos somos responsáveis. A boca de tia Patrícia se abre e fecha como a de um peixe boquiaberto. Primo Mike me lança um aceno solene de respeito. Algo se rompe nos padrões de décadas de conivência. A verdade, afiada como uma lâmina, corta o que antes era intocável. Na semana seguinte, mudo o código da porta da garagem da casa dos meus pais. Ninguém perde o simbolismo quando instalo um sistema de segurança no Challenger, a pequena caixa preta piscando sob o painel. Você vai deixar uma chave reserva conosco? Minha mãe pergunta enquanto me preparo para sair. Só por precaução? Seguro seu olhar até que a compreensão se acende em seus olhos. Não, digo simplesmente. Não vou. Ela sente, os lábios pressionados, mas aceitando. Algumas fronteiras não precisam de explicações. Basta o som inconfundível de uma linha sendo traçada. As curvas da montanha à frente se desdobram como um convite. Reduzo a marcha, sentindo o Challenger responder com um rugido que vibra no volante e sobe pela minha coluna. As montanhas rochosas do Colorado se erguem ao meu redor, douradas pela luz da manhã. 1 ano desde que quase o perdi. E dirigir ainda parece voltar para casa. Você tinha razão, vou murmuro passando os dedos pelo painel. A tinta preta brilha ao sol, cada reflexo uma lembrança do que lutei para recuperar. Com as janelas abertas e o vento da montanha cortando meu cabelo, finalmente desfruto desses sonhos sem a sombra da traição. Meus ombros não se tensionam mais até as orelhas. O nó que morava entre minhas escápulas por meses finalmente se desfez. Na janta da semana passada na casa dos meus pais, meu pai me levou até a garagem antes de eu ir embora. Revelou a pequena extensão que construíra com as próprias mãos, um espaço seguro, trancado com alarme independente. Seu carro está seguro aqui agora, disse, a voz áspera com a emoção que ainda lhe custa expressar. Só você tem o código. Minha mãe aprendeu a perguntar, coisas simples como posso pegar seu casaco emprestado? As próprias perguntas são pequenas vitórias, reconhecimentos de que minhas coisas não são propriedade coletiva. Kendra me envia $300 todo mês. Não é muito diante do que deve, mas a constância vale mais que o valor. Seu apartamento é minúsculo, seu guarda-roupa modesto. No mês passado, me mostrou sua nova planilha de orçamento, o orgulho substituindo a necessidade desesperada de aprovação que antes a movia. Estou aprendendo o que você sempre soube, admitiu. Ganhar algo é diferente de receber de graça. Uma curva fechada se aproxima. Alívio o acelerador, depois acelero na saída, o motor cantando sob mim. Tio Harvey andou comigo no último fim de semana, sua mão calejada batendo no painel com apreço. Seu avô estaria orgulhoso, disse, não só do carro, mas da mulher em que você se tornou. Sinalizo e entro no mirante da montanha. Lá embaixo, o vale se estende até o infinito, árvores derramando-se em direção a picos distantes. Desligo o motor e fico em silêncio, lembrando do dia em que deixei flores frescas no túmulo do vô, encostando uma foto minha com o Challenger em sua lápide. Agora eu entendo, havia dito. Alguns sonhos custam mais que dinheiro. A aula de educação financeira que ministro amanhã reúne 20 jovens mulheres aprendendo o que ninguém me ensinou. Como proteger o que importa, como traçar limites, como reconhecer quando dar se torna autodestruição. No mês passado, Melissa, uma adolescente, ficou depois da aula, admirando o Challenger. Meu pai trabalhava em carros antigos, contou. Antes do divórcio, minha mãe vendeu suas ferramentas para pagar as aulas de balé da minha irmã. Deixei que se sentasse ao volante, vendo seus olhos brilharem com possibilidade. Sonhos precisam de proteção, disse, repetindo a sabedoria do vô, mas com um novo entendimento. E você também. O sol aquece meu rosto enquanto ligo o motor novamente. A estrada serpenteia à frente, cheia de possibilidades não marcadas por culpa ou obrigação. Os limites me custaram a fantasia de uma harmonia familiar perfeita, mas me deram algo melhor, relações autênticas construídas sobre respeito, não expectativa. Acelero de volta à estrada da montanha, janelas abertas, o futuro se desenrolando diante de mim como trecho perfeito de asfalto vazio. Pela primeira vez desde os 9 anos, quando vi as mãos do vô sobre o carro de um estranho, estou verdadeiramente desfrutando meu sonho. Não como uma fuga, não como uma compensação, mas como que sempre deveria ter sido, minha.